outra data no início do ano, em fevereiro, no dia 4, que é o Dia Mundial de Câncer, mas são organizações distintas, né? Por trás dessa data de hoje está a Organização Mundial de Saúde. E, de qualquer forma, nunca é demais falar sobre um tema importante como o câncer, que, à medida que as pessoas estão envelhecendo, são as doenças mais comuns, são as doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas. A gente queria falar um pouquinho sobre fatores de risco, e não vamos falar especificamente só sobre câncer de mama, a gente vai falar sobre câncer em geral. Tem fatores que a gente não consegue mexer por enquanto, como os fatores genéticos, as nossas heranças familiares. Mas tem algumas coisas que estão no nosso dia a dia que a gente pode realmente mudar e que nunca é demais falar. Quer dizer, o tabagismo é um fator de risco para vários tipos de câncer e, obviamente, a gente vai ter que defender a redução e, se possível, abolir completamente o tabaco. Só usando como exemplo o câncer de pulmão, de cada 10 casos, provavelmente 8 estão relacionados ao cigarro. Então, é uma doença que praticamente não existiria se a gente não tivesse tabaco. Então é óbvio que a gente vai estimular as pessoas a pararem de fumar. A questão da alimentação, ela está envolvida com um número expressivo de cânceres, não só com câncer de mama, mas câncer de cólon e várias outras patologias. E especialmente quando a gente está falando de alimentos industrializados, alimentos processados ou ultraprocessados. E ao longo desses últimos anos, em muitos países, a qualidade nutricional piorou bastante, diminuiu o consumo de fibras em muitos países e o aumento desse consumo de produtos industrializados, embutidos, como salsicha e outras coisas que realmente acabam no metabolismo gerando agentes pró-inflamatórios. Algumas dessas substâncias são cancerígenas. Então, é sempre importante melhorar hábitos, a gente sempre pode melhorar hábitos nutricionais. Um outro fator de risco que pode ser importante no dia a dia é o exercício. Eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo. É exatamente isso, né, Gilberto? A gente não consegue mudar uma herança genética, mas a gente consegue mudar as nossas atitudes. E essa mudança de atitude é fundamental para reduzir não só câncer de mama, como diversos outros tumores. Uma alimentação equilibrada e o combate ao sedentarismo através de práticas de exercício físicos diariamente reduzem em cerca de 30% a 50% a incidência de alguns tumores. Hoje, um dos dois principais fatores modificáveis que a gente tem são a obesidade, que é uma epidemia mundial, e o sedentarismo, além do tabagismo, que você já falou muito bem. Em câncer de mama, por exemplo, diversos estudos já mostraram redução do risco da paciente ter o câncer de mama e daquelas que já tiveram um câncer de mama, uma redução do risco de recorrência em 30% a 50% quando ela pratica pelo menos 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana. Hoje se mede exatamente esse tempo de atividade que as pessoas fazem, diversos aplicativos usam isso, e é importante, mas eu faço 3 vezes por semana. Talvez tenha um efeito positivo, mas os estudos que avaliaram o impacto da redução de risco do câncer de mama com a atividade física foram estudos que compararam 5 vezes por semana, 30 minutos, versus pacientes que não controlavam. Mas como é que controlavam? Os estudos foram bem controlados e, de uma maneira geral, a atividade física e uma dieta adequada, elas estão associadas a uma redução de peso, redução de massa corporal. E é exatamente essa redução em que a gente vê o benefício na redução do risco de câncer. A gente pode lembrar que reduzir a gordura da dieta, uma redução de 30% na gordura também reduz alguns tipos de câncer e se melhora esses fatores de risco. E a gente não precisa abolir completamente alguns alimentos. É lógico que a gente pode viver muito bem sem alguns alimentos, mas ninguém vai deixar de ir num churrasco, por exemplo, porque tem uma linguiça ou come uma carne eventualmente vermelha, que agora não precisa consumir esses alimentos diariamente de forma sistemática. A questão do exercício é importante porque não é fácil incorporar isso no dia a dia, mas 150 minutos por semana, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, também
pode ser 75, ou seja, metade se for um exercício menos moderado, ou seja, aquela pessoa que caminha 30 minutos 5 vezes por semana estaria já cumprindo um papel adequado. Aquela que de repente não tem tanto tempo pode fazer um exercício aeróbico, não precisa fazer 5 vezes por semana. Aliás, exercícios muito extenuantes não necessariamente aumentaram essa proteção. E enfatizar isso que o Eduardo comentou, esse benefício existe para todas as populações, para quem não tem diagnóstico de doença, mas ressaltar que sim, a gente tem uma redução de risco de recaída em algumas dessas doenças. O paciente que já teve câncer e que é sedentário, ele pode passar a fazer exercício físico e estar mais protegido. A gente fala muito do tratamento, do impacto de um tamoxifeno, de uma quimioterapia, às vezes no câncer de mama e em outros tumores também, mas esquece que esses fatores do nosso dia a dia, o sedentarismo, a obesidade, podem sim impactar também no risco de recidiva. Uma coisa legal e bem prática com relação ao exercício, eu sempre penso que exercício você tem que ir lá, botar um short, um tênis, ir numa academia, mas existem dicas bem práticas. Por exemplo, deixa o carro em casa um dia, anda de metrô, desce um ponto antes, caminhe um pouco mais durante o seu dia a dia. São coisas que você consegue, faça pequenos deslocamentos a pé. Essa movimentação, essa atividade que você faz durante o dia já contribui para a sua atividade física e diminui o seu risco, né? Um outro exemplo simples para quem trabalha às vezes numa empresa, às vezes tem que se deslocar em andares, não precisa pegar o elevador para subir 1, 2, 3 andares, a pessoa pode subir escada, claro, não precisa ficar subindo 20 vezes um prédio de 30 andares para considerar uma atividade física adequada, mas a gente sempre pode incorporar. Não é fácil, realmente, as pessoas saem cedo de casa, trabalham, voltam tarde, chegam em casa e ainda tem outras tarefas, realmente não é simples incorporar essa rotina, mas essas dicas que o Eduardo deu podem ser sim muito práticas, de você descer no metrô uma estação antes e caminhar e efetivamente dentro da empresa não ficar tanto tempo sentado. Você ficou 45 minutos, 1 hora sentado, eu mesmo atendendo, eu frequentemente quero ir na recepção, quero ir até a outra sala, porque eu estou me levantando, eu estou me movimentando, eu não fico parado, sentado numa sala ou diante de um computador durante 10, 12 horas consecutivas. Isso a gente sempre pode olhar para a nossa própria rotina e tentar mudar de alguma maneira esses hábitos. A gente não falou uma coisa importante que eu acho que é assim, frequentemente no consultório as pacientes, principalmente aquelas que tiveram um diagnóstico recente de um câncer de mama, elas tentam mudar a vida de uma maneira radical. E aí perguntam, olha, existe algum benefício de uma dieta vegana sobre... Até hoje não existe nenhum estudo, de que eu conheça pelo menos, que tenha mostrado benefício específico de determinado tipo de dieta. Todo benefício que se encontra, é exatamente o que o Gilberto falou. Olha, come carne 2, 3 vezes por semana, dá opção por outras coisas, mas todo o benefício que a gente encontra é da redução de peso, redução de massa corporal, de gordura corporal. E a gente não falou, que uma das coisas que a gente tem que lembrar é o consumo de álcool, que é extremamente comum no nosso meio. O álcool ele é extremamente social, mas o consumo de álcool também aumenta o risco de câncer de mama. Então, só câncer de mama, outros cânceres também. Quando você associa ao tabagismo, esse risco é bem importante para os tumores de cabeça e pescoço, por exemplo, alguns tumores também do tubo digestivo. Então, a redução do consumo de álcool também é muito bem-vinda. E realmente não existe um alimento anti-câncer. Isso circula muito nas redes sociais, na internet, traz coisas muito interessantes, mas também muita informação confusa. A dieta como um todo, balanceada, com bastante fibra, com pouca gordura, sem produto industrializado e também com pouco sal, evitando alimentos defumados, você não precisa abolir. Você pode reduzir e isso ter um impacto positivo na saúde, não só do ponto de vista oncológico, mas até do ponto de vista da saúde cardiovascular. A gente tem que lembrar que, obviamente, gordura em excesso, sal em excesso tem implicações circulatórias também. Mas o álcool é um ponto importante nessa dinâmica de fatores de risco que são modificáveis. Realmente a gente tem visto mesmo mulheres aumentando o consumo de álcool de uma maneira
muito significativa. As pesquisas são um pouco controversas sobre que nível de álcool seria considerado seguro para uma paciente que, por exemplo, já teve um câncer de mama. Tem estudos dizendo que é zero álcool, tem outros dizendo que sim, dependendo da quantidade, 2, 3 doses de álcool por semana seria aceitável. Então, a ciência ainda não conseguiu determinar um número exato, até porque as pessoas têm metabolismo diferente, talvez nunca a gente fique sabendo o quanto é seguro, mas menos é mais. Então, se tem um período do ano, uma semana, em que tem uma série de eventos, você, no final de semana, abusou, nos dias subsequentes você vai realmente ter que dar uma maneirada para olhar o período do consumo de álcool, não só naquele período curto de tempo, mas num período um pouco mais longo, como um mês, por exemplo, fazer uma revisão do quanto está se consumindo para reduzir esse consumo, se não puder abolir completamente. Uma outra coisa que eu acho que é legal, né, Gilberto, é que assim, apesar de todos os esforços de se manter magro, de ter uma dieta saudável, a gente lembrar um pouquinho, nas mulheres principalmente, o uso prolongado de hormônio aumenta o risco de câncer de mama, mas apesar de todos esses cuidados, a gente não está livre da possibilidade de ter um tumor, porque a população, como você disse, envelhece, e hoje as principais causas de doença na população idosa seriam as doenças cardiovasculares e os tumores. Então é importante que a gente chame a atenção, de uma maneira geral, para os cuidados dietéticos, exames físicos, mas que os pacientes tenham a preocupação em fazer diagnósticos precoces, em fazer exames de rotina, né? Além de manter uma vida saudável, procurar fazer o que a gente chama de prevenção secundária. Caso, infelizmente, a gente tenha um diagnóstico, que esse diagnóstico seja o mais precoce possível. Então, você podia falar de uma maneira geral dos diagnósticos dos tumores não mamários e depois a gente fala... E aí, pegando esse gancho, até em termos de prevenção primária, assim, o HPV é um vírus que muita gente já conhece como relacionado a alguns tipos de câncer, especialmente o colo de útero, mas não só o câncer de colo de útero, o câncer do canal anal, o câncer da orofaringe. Então, hoje já é possível vacinar as crianças. A vacina está no posto de saúde, tem no SUS, não só para as meninas. Então, claro, que o câncer de colo de útero, que ainda é uma doença terrivelmente frequente num país como o nosso, não deveria ser mais, essa altura do campeonato, uma doença tão importante, mas em alguns estados, em algumas cidades ainda tem um número alto de casos. A expectativa é de que a gente tenha uma população mais vacinada. As campanhas de vacinação começaram pelas meninas a partir de 9 anos, ou seja, o melhor momento para vacinar para o HPV é quando não tem ainda a vida sexual ativa, a capacidade também de produzir anticorpos e reagir à vacina é melhor. Então, entre os 9 e 14 anos, e os meninos também têm que vacinar, e essa campanha foi estendida para os meninos também, ou seja, não tem razão para não vacinar hoje crianças e adolescentes para o HPV. Isso não isenta dos cuidados de evitar doenças sexualmente transmissíveis, não é porque vacinou para o HPV que vai poder ter relação sem camisinha, mas do ponto de vista do HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, a gente tem uma expectativa de que isso melhore, né? Quer dizer, não seja só um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, claro, estimular as mulheres a fazer a coleta do preventivo, né? O exame de Papa Nicolau, ele continua sendo muito importante. É um exame simples, barato, que as mulheres precocemente aprendem a importância dele, e você pode sim, nesse exame, observar algumas anormalidades e o médico prontamente tomar providências, e essa mulher que poderia de repente ter um câncer de colo de útero mais à frente, simplesmente essa doença não vai existir, porque vai ser tratada numa fase inclusive pré-maligna. Então a gente tem que brigar para que ainda tenhamos um acesso facilitado com essa crise que o país vive. Na rede pública não anda com muitas facilidades, mas assim, precisamos brigar também pelo acesso das mulheres ao exame do Papa Nicolau. Para os homens, a questão aliás, homens e mulheres, uma coisa pouco falada, mas que é importante, o diagnóstico precoce do câncer coloretal. A Associação Americana de Câncer, no ano passado, fez uma recomendação que procura sugerir para os médicos fazerem o pedido de colonoscopia para pacientes com mais de 45 anos, mesmo sem história na família.
Claro que é um exame um pouco complicado, o preparo não é muito simples, mas esse exame pode salvar a vida de muita gente, porque determinados pacientes têm pólipos, são lesões pré-malignas, e que não tem um exame que substitua. Não dá para fazer uma ultrassom, uma tomografia, não vai ver pólipo dentro do intestino, só quem vai ver é a colonoscopia. Só que o pólipo hoje, alguns desses pólipos pré-malignos, daqui a 2, 3, 4 anos é um câncer de intestino. Então faz diferença no diagnóstico precoce? Claro, eu prefiro, o paciente nem tem câncer nesse caso, né? Faz uma colonoscopia com 45, 50 anos, surpreende um pólipo pré-maligno, retira aquele pólipo e ele simplesmente não vai ter o câncer coloretal. Claro que a qualquer sinal de alteração do hábito intestinal, algum sangramento anormal, nem sempre só porque sangrou é sinal de câncer, pode ser hemorroide, pode ser um monte de coisa, mas buscar ajuda médica. Mas hoje em dia a gente deveria falar mais com as nossas pacientes de câncer de mama também, mas com a população em geral, com os homens, que a colonoscopia não é mais um luxo, deveria ser um exame que deveria fazer parte da nossa rotina. Né? Para o câncer de próstata, a recomendação ela é mais controversa. Né? Tem a questão do toque retal, importante para os homens buscarem um urologista após os 50 anos. Se por acaso tem casos de câncer de próstata na família cedo, esse tipo de cuidado também tem que começar mais cedo. O PSA ainda pode ser individualmente utilizado, mas não é uma recomendação oficial, ou seja, a gente não pode se fiar apenas num exame de sangue para achar que está fazendo diagnóstico, que está fazendo esse cuidado preventivo, diagnóstico precoce do câncer de próstata. E o exame de mama, como é que é a tua visão hoje? O exame de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que toda mulher, a partir dos 40 anos, faça a mamografia anual. A gente sabe que tem muita discussão se é a partir dos 40, o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50, existem países que fazem a partir dos 50 anualmente, mas no Brasil a gente ainda tem uma pirâmide, a base da nossa população é mais jovem e cerca de 30 a 40% dos casos de mama no Brasil acontecem em mulheres abaixo de 50 anos. Por isso que a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que as mulheres façam mamografia anual a partir dos 40 anos. O grande problema da mamografia, eu costumo explicar para os pacientes que a mamografia é como se fosse um garimpo. Você vai para a Serra Pelada, pega uma peneira e você só interessa achar ouro e diamante, mas você tem que peneirar muita coisa para achar aquilo. Então os pacientes às vezes se assustam quando a mamografia dá uma alteração, um linfonodo intramamário, um BIRADS 3, que normalmente não são nada, tá? Então é importante fazer o exame sim, procurar um mastologista, porque a gente vai identificar aquilo que reluzir e aquilo a gente vai pesquisar. A associação entre prevenção, hábitos de vida saudáveis, um diagnóstico precoce, que a mamografia é o exame feito para isso, e o tratamento eficaz faz com que a gente trabalhe junto extremamente feliz, porque esse momento de diagnóstico precoce é tudo que a gente quer. O mastologista quer fazer cirurgias menores, o oncologista quer tratar cada vez com menos toxicidade e cada vez mais a gente junto quer salvar mais vidas. Esse é o nosso objetivo, salvarmos vidas com o mínimo dano possível. Né? Então, esse binômio, diagnóstico precoce e hábitos de vida saudáveis, propicia que a gente trabalhe dessa forma. Isso acaba sendo bom para todo mundo, né? Quer dizer, você fazer com a mamografia, o que eu prefiro tratar? Uma paciente com tumor operada pelo mastologista com um tumor de cerca de 1 centímetro, que às vezes não chegou nem a alcançar a axila, uma paciente às vezes com uma cirurgia pequena, conseguindo preservar a mama, onde ela vai fazer, ter um impacto psicológico muito menor do que uma paciente que vai fazer uma cirurgia extensa, que vai ter que fazer uma mastectomia radical. E o próprio tratamento oncológico também fica mais simplificado. O custo para o sistema, para a sociedade, o impacto social do afastamento da paciente que está tendo que fazer uma quimioterapia prolongada, uma radioterapia prolongada, tudo isso está na conta, né? Então, o diagnóstico precoce traz não é só a questão de sim, pode aumentar a taxa de cura, porque vai fazer diagnóstico de pacientes com tumores menos agressivos, mas tem outros impactos, às vezes, que são também bastante importantes.
Aproveitando e falando de mamografia e juntando com o assunto da moda de fake news, e a história do colar da tireoide? O que você fala sobre usar o colar na tireoide de quem faz mamografia? Essas notícias fantasiosas, né, de tem que usar colar de tireoide, que aumentou o câncer de tireoide por conta disso, não tem benefício nenhum para isso. A gente sabe que o câncer de tireoide não tem nenhuma associação com a mamografia e, de alguma forma, o colar cervical durante o exame atrapalha a realização do exame. Então a gente não recomenda que faça isso, que procure clínicas de boa qualidade, mas eventualmente alguma paciente pode precisar de alguma orientação adequada que o radiologista da clínica, o responsável, vai dar, mas de uma maneira geral não há necessidade de câncer de tireoide. As fake news são um problema, né, Gilberto? A gente viu agora um vídeo sobre criablação, uma empresa israelense que desenvolveu. Na verdade, existem diversas técnicas de biópsia de mama, de tratamento através de agulhas, que estão sendo estudados. Provavelmente, num período de 10 anos, a gente vai ter uma redução ainda maior das cirurgias de mama, mas essas técnicas ainda não têm resultados comprovados. E elas não substituem o tratamento convencional. Você pode, no futuro, eventualmente depois de uma biópsia, propor um tratamento até menos invasivo do que a cirurgia, ou em lesões benignas como fibroadenoma. Essas chamadas criablações, elas não são, obviamente, a cura do câncer de mama, e nem em Israel é feito assim de forma sistemática. É uma pena que esses vídeos às vezes viralizam de uma maneira e voltaram a viralizar dias atrás. Isso tinha circulado em janeiro e agora voltou a circular com os grupos de WhatsApp. A gente utiliza esse tipo de técnica às vezes para tratar uma metástase localizada. Criablação não é uma metodologia nova, mas ela não serve para fazer um tratamento global, ela não substitui uma radioterapia, ela não substitui uma cirurgia, pelo menos no momento presente, ela não substitui um tratamento oncológico. Então a gente tem que ter o cuidado com o que a gente recebe. Na dúvida, vai perguntar para o médico se aquilo ali tem algum sentido. Eu frequentemente recebo vídeos e informações das pacientes, se procede ou não. É melhor ela perguntar para a gente antes do que sair compartilhando com dezenas de grupos sem saber se aquela informação é uma informação de qualidade. A questão do açúcar, né, das dietas ditas cetogênicas, ou como se a gente pudesse tratar todos os tipos de câncer apenas com a retirada do açúcar. Eu costumo às vezes explicar para a paciente que, primeiro, que câncer não é uma doença só, então é um pouco pretensioso a gente achar que vai tratar o câncer de mama do mesmo jeito que vai tratar uma leucemia ou que vai tratar um câncer de próstata. Ainda circula coisa sobre a fosfatanolamina, uma medicação que não é nem uma medicação, pode ser considerado um suplemento, dito como sendo um tratamento para câncer. Isso ainda circula, a gente não tem comprovação de eficácia, foi feito inclusive estudo clínico comprovando que não funciona. E a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E o câncer existe desde que o mundo é mundo, muito antes até da gente saber o que era açúcar refinado. Então não é tão fácil tratar determinadas doenças apenas retirando o açúcar da dieta ou abolindo o açúcar. A dieta reduzir o açúcar, como a gente falou no início, faz sentido, mas uma dieta cetogênica ou uma abolição completa do açúcar da dieta não serve como tratamento. Eu acho que o link da fosfatanolamina é super importante. Na época que surgiu essa fake news, parecia que você tinha uma pílula que resolvia todos os problemas. Só para a gente ter uma noção de como não é assim, existem estudos que mostram, pelo menos no câncer de mama, falando um tipo de tumor, que é o câncer de mama. Tem estudos que mostram pelo menos 10 tipos diferentes de tumores com comportamentos biológicos diferentes. Nós, na prática, nós já lidamos com a classificação de 4 tipos de tumores bem diferentes, e para cada tipo de tumor você tem uma estratégia diferente, tá? Alguns tumores a gente tem medicamentos muito específicos para eles, outros tumores a gente vai usar a cirurgia como principal arma. Então, para vocês terem uma noção, em mama eu tenho um tipo de órgão com vários tipos de tumores, com várias estratégias diferentes. E tudo que a gente faz, a gente trabalha sempre junto, a gente discute
qual a melhor opção. A gente às vezes tem uma paciente que a gente faz que a gente chama de tumor board, a gente chama vários especialistas para a gente discutir qual é a melhor opção para aquela paciente. Eu acho que isso passa pela personalização do tratamento. Isso é importantíssimo, porque serve para mim, para me tratar, provavelmente não vai tratar o Gilberto da mesma forma. E a medicina, a oncologia, a mastologia, o que a gente vem ao longo de anos tentando entender como tratar as pessoas da melhor forma. É muito difícil, não vai existir uma pílula, um milagre. Eu acho que o milagre vem a nossa transformação, a gente já falou pelos hábitos de vida, o diagnóstico precoce, e a gente tem que lutar no Brasil, principalmente por mais acesso à medicina pública, para que as pessoas possam ter a mesma qualidade que encontram, às vezes, na medicina privada. E mesmo quando o diagnóstico não é precoce, o paciente tem uma doença um pouco mais avançada, assim, mostrar que hoje também temos tratamentos que conseguem prolongar essa expectativa de vida, às vezes com bastante qualidade, sabe? Porque algumas pacientes que têm um câncer metastático, às vezes entram numa de que esse diagnóstico é um diagnóstico, é uma sentença definitiva. Então, também a gente tem tratamentos hoje que conseguem manter uma qualidade de vida muito boa, os pacientes tocarem, cuidarem da sua família, continuarem sendo produtivas. Mas essa questão da biologia, se no final do dia as pessoas entenderem que o câncer não é uma doença só, a gente já fica satisfeito com essa mensagem, porque antigamente o câncer de pulmão era separado em dois tipos, pequenas células, não pequenas células, hoje tem vários subtipos. O linfoma era um saco de gatos de Hodgkin de um lado e o não Hodgkin do outro, e os não Hodgkin são 30 ou 40 doenças diferentes. Leucemia é a mesma coisa. Então é evidente que ninguém vai ter uma bala de prata que vai conseguir atuar em todas essas doenças simultaneamente, né? Então a gente tem que ter bom senso com o que a gente recebe da internet, seja por e-mail, seja por WhatsApp, e responsabilidade, porque a gente vai estar encaminhando isso muitas vezes para pessoas que estão doentes, que estão fragilizadas, como se fosse uma salvação, e é uma informação que só gera angústia, só gera mais ansiedade no momento em que a pessoa já está bastante frágil, né? Então a gente tem que ter um extremo cuidado com o que vai ver. Se não está seguro, pesquisa, vê se tem algum site importante falando sobre isso. Hoje em dia todo mundo tem acesso, principalmente na medicina privada, aos médicos para poder apurar e dentro desse garimpo, garimpar informação de qualidade e, claro, repassar a informação que é importante, né? Então a gente queria deixar essa mensagem de que sim, fake news é um problema, a gente vai ter que lidar com isso, mas a gente quer que as pessoas recebam informação de qualidade. A Sociedade Brasileira de Mastologia tem um site com informações, a Sociedade de Oncologia também, o INCA tem um bom site com informações médicas de qualidade, as fundações Laço Rosa, Oncoguia, FEMAMA, tem sites também com qualidade sobre diferentes tipos de câncer, com informação relevante, com informação qualificada, com gente séria. Afinal de contas, assim, não tem uma conspiração das pessoas que não querem que o tratamento do câncer avance. A gente tem família, os pesquisadores também têm, e a gente sabe que tem muito ainda para aprender. Eu queria agradecer a oportunidade. Obrigado novamente. Beleza? Vamos trabalhar. Bora custar. Agora que a gente já brincou. Calma aí, gente. Foi? Vai fazer foto ou não?